das gravações. Tá gravando? Tá gravando. Então vamos voltar aqui com o Sacramento, Santos e em bate-papo com a Gil Rogers. Sacramento, lá na fazenda, naquelas brigas loucas que você tinha lá, uma garota chegou a dizer pra você que você é burro. Gente, eu tô quase uma hora conversando no Sacramento. Pense num homem inteligente. Fala tudo o que pensa, fala tudo com razão e de burro você não tem nada. Como você se sentiu ser chamado de burro? Deve ter doído na alma, né, Sacra? Fala pra mim. Eu sou uma pessoa que eu sei quem eu sou, né? Isso, então, por mesmo que as pessoas cheguem, é difícil alguém falar, né? Porque cada um sabe de onde veio, o que aconteceu nas nossas vidas, assim, então é diferente. Burro é o cara que não tem nada, mora lá dentro dos matos, assim, que nunca estudou. E mesmo assim, às vezes é falta de oportunidade também. Às vezes assim, é falta de oportunidade. É o que eu tive muito em minha vida, mas quando eu engatei já era, filho. Pra me pegar é só com trovão. Então de burro você não tem nada. Não, sabe o que acontecia ali? Ali é um lugar que lá ninguém manda você falar nada, mas é manipulado. Se você tá todo mundo de boa aqui, eles vão fazer alguma coisa. Tinha uma tal de batata assando. Vou botar. De quem você colocaria a batata assando? Aí tipo, você fala, eu vou colocar da Gil Rogers porque ela. Eu lavei os pratos e ela não quis enxugar, ela deu uma de preguiçosa. Então, tipo assim, automaticamente você. Ela já cria um vínculozinho e tal, e qualquer coisa lá na frente. Com você já. Porra, é porque em plena TV, todo mundo olhando, você falou que você assava uma batata comigo, então tudo dava intriga ali. E na hora de você falar, não é igual aqui, tô tranquilo, não, na hora de você falar, o cara, o apresentador nos comerciais, porra, tem que andar rápido, fala rápido. E o certo se alguém te acusa, você se defender. Ele pergunta, você vota em quem? Voto no Sacramento. E logo em seguida ele vinha me perguntar se eu concordava que ela votasse em mim. Ele perguntava para 3 pessoas para depois eu responder. E aí você já ficava bravo porque as pessoas que estavam te acusando, porque as pessoas que estavam te acusando lá viu? Porque tava mudando aí de câmera. A câmera ali, ele ficou todo olhando pra. Ele ficou olhando pra Laís aí sentada. Pode falar. Pode falar, o que foi que você tava lembrando? Uma foto que ele postou aí. Você postou? Qual foi a foto? Conta. O que foi? Aqui eu tava. Ele tava pelado, ele tava com Não. Ó, depois eu quero ver essa foto. Gente, então Aí o que deixa eu... Termina de falar, Sacra. Então o que acontece? O cara te pergunta, manda 3 pessoas falarem, 3 pessoas te acusando, você sem poder se defender das 3, porque primeiro eles falaram o que queriam, e aí para depois você responder para todo mundo de uma vez só, aí eu dava aquela... Na realidade não é a cuca, né, Sacra, eu acho. Te deixa você nervoso, estressado. Porque pessoas que não tem nada a ver, uma menina que, desculpa, não tenho nada contra quem dança o funk, que até eu fico olhando quem dança também e não tô nem aí. Eu vou pra lugar que toca funk também, porque falando nisso, você gosta de axé? Você gosta de dançar aquelas músicas de axé? Eu não danço nada disso, não danço. Não, Sacra? Não danço, mas não tenho nada contra. É como dançar funk, a cultura do Rio. Ninguém vai tirar nunca isso do Rio. Com certeza. Eu acho legal. Eu vou lá, vou no Castelo das Pedras, onde tem funk mesmo. Como eu falei, eu não tenho problema com nada nem com ninguém. Eu só acho que na TV ali, pra uma menina que veio do gueto, como eu vim e tal, uma pessoa chega lá, você, desculpa da palavra, é alça de boquete. O que é alça de boquete, pelo amor de Deus? Eu nem vou te falar, mas as pessoas devem saber que é isso. Alça de boquete, misericórdia.
misericórdia. Né? Então, Não, tipo gente. assim, ó, você não sou racista, não sou nada, mas nega como eu, veio da Vem corrida. tirar onda, né, nego? Não é nem isso, veio da corrida como eu vim e tipo, um gay não de racismo, porque eu não sou racista, eu tenho vários amigos gays. Mas eu falo assim mais ou menos, o gay chegar, falar, ai, você é essa de boquete, ela fica dando risada porque ela tem medo de ser votada. Cadê sua Não pode falar com personalidade? gay, porque senão os direitos humanos caem em cima. e Não, aquela mas coisa. eu tenho vários amigos gays que me amam. Eu também, gente, ó, pra eles um beijo, maravilhoso. Um beijo mesmo. Isso mesmo. Gay, às vezes as pessoas falam gay na frente, igual você chega assim, e aí, nego? Ah, eu chamo Não. ele de neguinho, ô neguinha, ô preto, eu chamo você de preto. Não, Você se ofende? não, porque é é. carinhoso, gente, é carinhoso. É como se você falasse assim, ô preto, muitos amigos meus me chamam, e aí preto, beleza? Negão, beleza? Beleza. Negão é bom, hein, Laís? Você sabe a intenção que as pessoas quando falam te discriminando. Aham. Qualquer um, ninguém é bobo. Você, a pessoa te chama em uma coisa, você sabe como. E aí, seu gay? Você sabe se você não é gay, o camarada tá brincando. Você tá brincando, você tá falando com maldade. Então, tipo assim, quando as pessoas falam ofendendo, todo mundo sabe, todo mundo vai procurar seus direitos, né? Então eu vi aquelas ofensas a ela, como, porra, se fosse minha irmã que estivesse ali, imagine, você tem uma filha, pega, tipo, ela vai pra TV, minha filha vai pra fazenda, tava todo mundo fazendo, eu tava quase um dia ao vivo falando assim, menina, vocês falam que vocês são melhores, pá, beleza, vem cá. Vem cá, é ótimo, vem cá. De que esse cara fica te chamando aqui, né, de alça de boquete e você de vaca leiteira? Que alça não é de isso? boquete, meu Deus? Quem não sabe o que é um boquete? Não, mas a alça que tá interessante, tudo Então, bem. é o cabelo Abafado. que puxa. Abaixo. Enfim. Meu Deus, tá, continua. Enfim, porque ela tinha o cabelo armado e tal, enfim. Entendi agora. Né? Entendi. E aí, tá Miss Bumbum, a vaca leiteira, chama a menina da vaca leiteira. Elas não compreendiam que o que eu vi ali foi a degradação da mulher brasileira. Isso é péssimo, tá, gente? Porque você pode ser o que você... É como eu falo, você pode ser o que quiser, mas, porra, procura um lugar. Você quer fazer, desculpa, bacana, beleza, fecha uma casa, aluga. Vai lá no swing, é isso aí, garoto. Foda-se. É uma fase da vida que todo mundo tem, de causar, de fazer as coisas. É uma fase de vida que todo mundo tem. Usar droga, tem os que cheiram, tem os que fumam, tem os que gostam de andar de ré. É a fase de cada um. Você acha que quando fica mais velho, Sacra, isso passa, todas as fases passam, né? Não, eu acho assim que todo mundo tem seu tempo. Às vezes tem uma menina do bairro, já ficou com todo mundo já ficou. Eu já vi casos, né? Lá em Salvador eu já vi casos. De menina, ficava todo mundo pegava, todo mundo pai, bora, de a menina conhecer um cara e acabar com toda a festa. Ficou. Ser uma mãe de família, cuidar dos filhos, porque ninguém é santo, eu não sou santo. Nem eu, tá, gente? Se tiver algum santo aqui, me fala, tem aí na sua casa? Tem não, santo? Gente. Só Jesus, viu, gente, é santo, viu? Ainda morreu na cruz ainda. Então não tem esse negócio de, eu acredito que você pode ser o que quiser, mas se você tem uma oportunidade na TV de ser melhor, por que você vai ser pior? Porque você vai se destruir sozinho, não pode, então é isso. Gente, olha só, o Sacra é baiano, fala pra caramba e eu gosto de ouvir ele falar porque ele é inteligente, as palavras batem fundo no coração da gente, mas Sacra, obrigada, você é lindinho, adoro você, quando eu falar com você no Facebook você me responde, senão eu te xingo. Você sabe como é que é? Gente, isso aqui é Sacramento Santos, tá? Esse rapaz lindo, maravilhoso, eu amei esse bate-papo com você. Nego, vai de novo pra televisão pra você quebrar essas meninas aí e falar a verdade. A gente tá esperando você, não vai pra próxima Fazenda, não? Eu acho, eu não sou de mudar muito, porque você já foi em nenhum lugar, mas eu acho que, eu não sei o que seria de novo, acho que seria eu falando a verdade de novo, só que com experiência, eu acho, né? Não, mas seria bom, sabe? Experiência, porque você vê as coisas ali, tem horas que você tem que falar ali ao vivo mesmo, porque é a sua única chance, porque hoje em dia tem muita manipulação desses reality shows, assim, em sentido das pessoas
eles te manipulam e as pessoas hoje em dia existe suborno. Alguém subornou a outra pessoa. Então, através disso se você tem 5 minutos ali para você falar ao vivo, ele vai te enriquecer o tempo que neguinho de repente não pôs o que deveria ter posto lá atrás. A verdade nua e crua aqui, hein, gente, com Sacramento. Mas às vezes você perde a oportunidade porque as pessoas que editam às vezes são compradas. Não quero dizer que é o caso, mas às vezes são compradas. E por tudo que a gente lá dentro você não vê nada, mas depois que você sai aqui fora e o cara não te enriqueceu em nada, só te pôs na hora da briga, só não te... Pra dar ibope, não pôs na hora que você tá falando uma coisa legal pra e aí você fica burro, aí as pessoas falam que você é burro. Aí você é burro porque o cara chega lá, fala com 5 pessoas, manda você falar correndo, aí porra, eu sou baiano, filho, eu gosto de falar pra você entender, eu gosto de falar pra... Aí você é nervoso porque as pessoas ficam falando calúnias, né? Um monte de gente que é errado, enfim, eu não sou Deus, filho. Eu peço pra Deus que ele te explique essas coisas. É verdade, olha só, gente, Gil Rogers aqui em bate-papo com Sacramento Santos. Mas eu achei legal você voltar na Fazenda de novo. Se voltar, Record, leva de novo o Sacramento, leva a Fazenda, para falar a verdade. Aí é o homem da verdade. Não, eu deixo a critério de Deus, que aqui a minha riqueza aqui fora é bem melhor do que com 1 milhão lá dentro. Que eu acho que as pessoas de lá, eu acho que qualquer um na face da terra tem que ter caráter, palavra, as pessoas falarem algo e você poder acreditar, porque o mundo está banalizado. Você vai lá ali alugar uma casa, você não pode porque você não tem fiador. As pessoas vêm falando para você com o coração, mas você não vai acreditar porque existe tanto picareta aí que você fica, sei lá, a outra pessoa já vem falando bonitinho e pá. É complicado. É por isso que eu gosto de bater papo, gente, porque olha só eu consegui tirar tudo isso aqui do nosso amigo Sacramento. Saca, dá um beijo. Obrigada, meu lindinho, gatinho da minha vida. Quando eu falar com você, neguinho, no Facebook, você me responda. Um beijo, valeu, gente.